Olá, leitores! Hoje nós vamos conversar sobre Jovens de Elite. Jovens de Elite foi escrito pela autora sino-americana Mary Lu e ela já publicou 3 séries, sendo que uma delas é a que a gente conhece mais, que é a trilogia Legend. Jovens de Elite, eles têm 3 livros publicados. Essa é uma edição da editora Rocco, que tem essa capa bem bonita e as páginas amareladas muito confortável para os leitores. Jovens de Elite é uma fantasia épica, isso é, a autora tentou montar um universo como na era medieval, só que trazendo elementos fantásticos. A personagem principal da história é a Adelina, ela é uma malfeto, isso é, ela conseguiu sobreviver à febre de sangue. E as pessoas que conseguiram sobreviver a essa epidemia, elas têm algumas marcas no corpo. No caso da Adelina, ela tem um cabelo todo prateado, todo branco, enfim. E em decorrência da febre, ela teve, os médicos tiveram que tirar o olho dela, que inchou demais, enfim. Então ela tem essa marca. Apesar de ter traços bonitos assim, ela não tem um olho e o cabelo dela é branco. Toda a história existem malfetos e esses malfetos eles são mal vistos pela sociedade, são vistos como uma maldição. E a Inquisição persegue e tenta acabar mesmo com esses malfetos. Alguns desses malfetos têm poderes mágicos, poderes especiais, enfim. A Adelina mesmo desconhece se tem ou não tem o poder. No início do livro a gente não sabe. A Adelina foi criada pelo pai, porque a mãe dela morreu dessa febre. Ela e a irmã dela conseguiram sobreviver nessa epidemia. O pai dela, por ter então essa filha malfeto, não consegue fazer o comércio mais. Então o nível de vida deles lá vai caindo em decorrência de ter uma filha malfeto. Então o pai dela quer de qualquer maneira se livrar da Adelina. Ele então a maltrata, realmente tanto com castigos físicos quanto psicológicos. Então é uma narrativa bem pesada, uma carga emocional pesada, porque a gente percebe que a Adelina sofre muito. No outro ponto dessa história, que eu não vou dizer como elas se interligam para não estragar a história para vocês, a gente também conhece o Enzo, o Rafael, que também são... Não, eu não acho que eu não vou falar isso não. Certa noite, a Adelina escuta o pai dela negociando a vida dela para que ela se torne amante de um homem. Então ela decide fugir. E nessa fuga ela finalmente descobre qual que é o seu poder. Então é a partir daí que a história começa, que a gente vê os desdobramentos de o que vai acontecer com a Adelina. Essa é uma narrativa em primeira pessoa. Os capítulos são alternados pela narrativa da Adelina, do Enzo, do Rafael e do Terem. E dá uma sensação de que Jovens de Elite foi escrito antes de Legend, porque em Legend a narrativa, quando é alternada entre o Day e a June, a gente consegue reconhecer muito bem as vozes dele. Não precisava nem do titulação June e Day, porque a gente saberia pela linguagem que quando se trata de um personagem ou outro. Isso ela não conseguiu fazer isso com Jovens de Elite. A narrativa ela é bem homogênea, a gente não percebe grandes diferenças na linguagem de um capítulo para o outro. O que também pesa é que, por ser uma narrativa passada na era medieval, a gente esperava um linguajar diferente. Como é uma narrativa com um vocabulário muito atual, a gente não consegue se introduzir na era medieval. Então, muitas vezes a gente fica confuso, pensando se realmente é um livro histórico ou se a gente passa numa época mais atual. Jovens de Elite traz uma narrativa muito fluida, é bem interessante, mas eu realmente não me apaixonei pela história. Dentre as 2 séries, eu gosto demais da Legend, por causa desse refinamento da escrita, e Jovens de Elite eu não me comprometi tanto com a história. A proposta da personagem Adelina ser a protagonista e ser a vilã é interessante, mas eu não senti como se a autora alcançasse isso. Porque quando a gente conhece as qualidades e os defeitos da personagem, a gente entende que é uma pessoa, que é um personagem redondo. A gente não sente que o personagem é tão ruim assim. De qualquer maneira, eu indico a leitura.
Não se esqueçam de participar do sorteio de O Jogo Perfeito, autografado pela autora Jane Sterling, ok? É só se inscrever no canal. Boa leitura!